Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou fazendo esse vídeo para falar uma coisa para você que está aí do outro lado me ouvindo, que pode ser que isso seja novidade para você, pode ser que não seja novidade para você, pode ser que você não tenha pensado com a profundidade que eu vou te falar, pode ser que você tenha já pensado sobre isso, mas de uma forma muito superficial e até não dando tantos níveis escalares, né, tal. Mas nessa coisa toda que está acontecendo, né, e o Engenhos da Alma, que é o meu projeto, que desde sempre ele tem uma linha de raciocínio muito peculiar. E é claro que, dependendo do que você está acostumado e estimulado a enxergar do seu cotidiano, se você está à mercê só a coisas que estão pondo na sua frente e você não vai buscar nada durante o seu cotidiano, né? Então, se você só liga a televisão, liga o Netflix, liga o Amazon Prime, abre o celular e tem todas as notícias já prontas lá para você só usar, né? Consumir aquelas notícias tal. Se você é esse tipo de pessoa, talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas se você é um buscador daquilo que você está consumindo cotidianamente, diariamente, você acho que já vai entender e acho que você já percebeu isso aí na sua vida, que é a linha limite de cada um, tá? Falar disso terapeuticamente, porque o principal intuito do Engenhos da Alma não é nada além do que trabalhar, ter ferramentas, conteúdos, métodos, concepções de você atingir mais meios, né, da sua percepção. Falar de coisas tão sutis é tão complicado, né? Porque a gente sempre precisa tentar tangibilizar para não ficar uma coisa muito fora do consenso. Bom, então o que é o limite da pessoa? O limite da pessoa, porque tem gente que tem várias situações, né? E ainda mais recentemente que eu tenho postado coisas desta imposição da utilização de um meio único de tratamento, né, para uma doença, e o nosso organismo, todos os organismos, eles não respondem 100% eficaz em um tipo só de remédio, porque cada um tem a sua própria história, a sua anatomia, a sua interação com o ambiente externo, o ambiente interno, que aí a gente começa a olhar mais para a alma, a energia, a aura, enfim, que eu gosto bastante também, e trago esses conceitos para o Engenhos da Alma. Não fico só no cartesiano, mas vou para um pouco dessa mecânica quântica, que é o movimento não linear de uma partícula, e as pessoas dizem entender, dizem ser quânticas, ou fazer terapias quânticas, ou ter métodos quânticos, mas quando precisam, na prática, entender que, por exemplo, uma angústia, uma dúvida, uma coisa que não tenha resposta, ou um padrão que se mostre não linear, que recentemente nós estamos vendo que estamos diante de uma doença que não segue um padrão não linear, essas pessoas não entendem as lógicas básicas da própria mecânica quântica. Bom, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Vamos voltar para o assunto principal desse vídeo, que é o limite da pessoa. Nesse momento, nitidamente, nós temos um movimento muito randômico, né? É uma coisa randômica que, por mais que pareça ser o mesmo movimento, mas há uma alteração, né? Então, ela tem o mesmo movimento, mas há alterações em cada volta deste movimento. Então, um movimento, né, circular. Então, em cada volta que acontece, existe uma alteração no próprio movimento. E também é um movimento randômico e assimétrico, que não tem uma simetria, que não pode ser mensurado em grandes níveis, né? Então tem gente que está pegando mais pelo lado da economia, né? Então essa crise econômica.
E a pessoa começa a estudar, e ela começa a entender que existe um movimento de manipulação, né? Um movimento de que não precisaria ter tais medidas frente à demanda do suposto problema, né? Tem pessoas que pegam para o lado da saúde, né? E aí começa toda uma discussão. Então nós temos muitos médicos hoje aqui no Brasil, né? Orgulhosamente nós temos mais de 10 mil médicos, né? Falando uma linha bastante condizente e tentando trazer cura para as pessoas. O mais interessante é que toda vez que nós temos uma oposição, é porque são pessoas que ouviram relatos de circunstâncias, de eventos, ou seja, fatos, que tiveram suas alterações devido a contra-informações que foram utilizadas nestes fatos. Então, esta contra-informação que foi produzida altera o fato, este fato vira uma experiência real para o observador, e esse observador se impacta, óbvio, e ele vai transmitir de novo essa contra-informação, não entendendo que aquele fato pode ter sido mudado, alterado com esta contra-informação produzida. Então, é isso que é uma linha muito tênue, né? Tudo é muito randômico e assimétrico. E tem gente que já está entendendo o movimento Big Data, tecnológico, se você observar, né, recentemente, todo site que você está abrindo, inclusive até no celular, está pedindo para que você concorde com um novo termo de utilização dos seus dados. Está pedindo com que você concorde com uma nova utilização dos seus dados diante daquele site. Então, vamos lá, só para, sei lá, o seu endereço IP quando acessa aquele site. Bom, em contrapartida, nós temos muitas mudanças políticas, o Senado aprovando coisas que nós, meros mortais, o povo, né, essa entidade quase supracelestial, o povo, né, que ninguém sabe onde é e ninguém viu, mas temos o povo. Então, o povo nem se dá por conta, ninguém pode escolher nada, as pessoas dizem escolher candidatos políticos, mas quando na verdade nós estamos reféns de decisões deste grupo de pessoas. Então, tem todos esses eventos acontecendo. Então percebe, é muito difícil a pessoa ela ter essa amplitude para ela entender que tudo isso se liga. Todos esses movimentos eles estão interligados. Eles estão conectados assimetricamente, porque você não consegue mensurar de uma primeira instância. Mas se você tem um olhar randômico, quântico, verdadeiramente quântico, que ou seja, a partícula está mexendo aqui e ela pode mexer aqui, então a mesma partícula tem um movimento não linear, você acha exatamente essa teia que se move. Então, tem gente extremamente preocupada com a coletação de dados que está sendo feita nesse novo normal, onde a gente tem que usar bastante a internet. Você está fornecendo muito mais dados, e você fornecendo muito mais dados, a própria máquina tem dois processos para a inteligência artificial, né? Que é machine learning, que quando a máquina está aprendendo com os seus dados, quando você fornece os seus dados para a máquina, para ela aprender sobre você. E depois o Deep Learning, é quando a máquina aprende consigo mesma, ela faz uma comparação dos dados e ela tem uma certa opinião, vamos dizer, ela consegue tomar uma decisão a partir dos próprios dados que ela coletou, e ela faz uma comparação e aí ela faz essa decisão quando tem esse autoaprendizado com ela mesma. E a gente está fornecendo muitos dados, né? Então agora a gente está passando para do Machine Learning para o Deep Learning, então por isso que as inteligências artificiais estão cada vez mais potentes. E isso desemboca praticamente no transhumanismo, né? Onde nós nos fundiremos com as máquinas. Pois é, parece muita coisa e
tem que ter muita paciência, tem que ter muita interiorização, tem que ter muita espiritualidade. Voltamos para o cerne do Engenhos da Alma. Por que que eu faço esse projeto? Por que que eu tenho que te dar todos esses aparatos, mexer com você em todos esses aparatos, mas sempre te lembrar, olha, a espiritualidade, por mais que ela esteja, inclusive, já sucateada, por mais que as pessoas estão querendo fazer de um comércio aquilo que é a informação base de você, do seu corpo físico, das suas emoções, dos seus sentidos, da sua intuição, da sua atenção e da sua intenção para com o mundo. Então, tudo isso é para te falar que cada um está na sua linha limite. E eu percebo que não é nem por mal, tá? Eu gravo vídeos numa amorosidade, claro, eu tenho meu jeito, eu brinco, eu sou irônico, uso meu humor negro, eu sei, esse sou eu, né? Eu não estou aqui para maquiar uma pessoa, eu não sou um artista, eu não sou uma pessoa que quer agradar o seu ego e fazer você dar uma risadinha aí, simplesmente para fugir de tudo isso que está acontecendo, para que você se sinta cada vez mais cansado quando uma notícia pega você de surpresa, né? É isso que o entretenimento faz com a maioria das pessoas, deixam elas cada vez mais adversas de todas essas situações, porque, claro, você entender todas essas situações é se responsabilizar tanto pela sua vida quanto para a intenção da qualidade mental que você está sobrepondo no planeta, né? Então, essa é a maior revolução. O Osho já falava bastante disso, né? E, por exemplo, né, você está ouvindo esse vídeo, se você não está afim de entender nada que eu estou te falando, você vai pegar Osho e vai falar, mas também o Osho tinha coleção de carro importado e transava com todo mundo. Gente, percebe? Percebe como a sua intenção de querer aprender algo, estar receptivo, receptiva a algo, muda tudo? Percebe que o nosso mundo, ele está na sua mão, ele está na sua competência de equidade, de equalizar a sua energia e começar de verdade a entender o que você quer, como você quer, a harmonia que você tem na sua vida, a desarmonia, né? Harmonia, desarmonia, né? Então, harmonia junta, desarmonia segrega, né? Separa. Então, estão criando muita desarmonia pura e simplesmente porque as pessoas elas não conseguem se aquietar, elas não estão a fim de olhar além, porque aí elas começam a ter que se responsabilizar. Eu já falei muitas vezes isso e volto a repetir, só que eu estou fazendo um overview, porque realmente é muita coisa que está acontecendo, mas isso não é de hoje. Esse é o problema. Parece que é muita coisa, mas ó, de 5 anos para cá, eu tenho 4 só de Instagram e falo a mesma coisa. 2018 eu já falava de uma sociedade cashless, né? Uma sociedade sem o dinheiro impresso. E quantas pessoas vieram, me ridicularizaram, enfim, né? Por quê? Porque vai de você querer aprender ou não, vai de você querer se abrir ou não para a coisa. Entende? Está na sua mão como nós vamos harmonizar o mundo a partir de hoje. E eu quero que você olhe com um carinho para outra pessoa, porque ela pode estar só na sua linha limite. E não é nem por mal que ela é reativa, não é nem por mal que ela vai e te xinga, não é nem por mal que ela consegue só aquilo. Ela consegue, é nela, é a narrativa que justifica a sobrevivência e a vida dela, as experiências que ela teve, que foram distorcidas por contra-informações, por sutilezas, e que fizeram parte da experiência. Então aquilo é real para ela. Entende? Então não é por mal, é porque ela está na sua linha limite de compreensão e de interpretação das coisas do mundo à sua volta. Espero ter te ajudado. Eu te encontro sempre aqui no Engenhos da Alma. Estou desejando já feliz 2021. Vai ter algumas lives até o ano virar, né? 2020, 2020, 2021, né? Então
2020, 2021, né? Os numerólogos aí de plantão já sacaram algumas coisinhas, algumas cocetas sobre os números, mas o que eu quero te dizer é que o meu intuito é a terapia da percepção, e eu crio, né, cursos, vai ter a formação de tarô, vai ter o curso de proteção energética, enfim, vão ter coisas que vão auxiliar você sempre a ter essa busca interna, claro, não negando a realidade externa, que somos nós que estamos fazendo, mas não nós, muitas vezes conscientes, mas a maioria da inconsciência que acha que está consciente está também fazendo o mesmo processo de manifestação, e o mundo está como está, porque nós estamos o intencionando desse jeito, tá bom? Um abraço no seu coração, um beijo na sua alma e espero sempre estar na sua jornada de autodesenvolvimento. Au revoir!